o Partido dos Trabalhadores, o PT, não elege prefeito em capitais pela primeira vez desde a redemocratização. Será que a conta vai cair aí pro Lula, ô Cláudio? Olha, eu não arriscaria assim, sem dúvida, né? O ex-presidente nas redes sociais defendeu 15 candidaturas, das quais só 5 deram certo. E não sei se deram certo por causa dele. É preciso verificar isso. No segundo turno, o presidente Jair Bolsonaro elegeu 6 candidatos, né? Escolheu 6 candidatos, dos quais metade, 3, foram eleitos. Também não sei se foi exatamente o presidente que operou essa mudança, essa transformação nas campanhas vitoriosas desses 3 candidatos dele. O fato é que há muito o que se discutir sobre essa eleição, há muitos sinais, não é? Mas é bom não confundir a eleição municipal com a eleição geral, uma eleição mais ampla, para presidente da República, para governador do Estado, para senador, para deputado federal, que teremos em 2022. Convém não misturar as coisas, porque a gente sabe como acontece, né? Quem tem memória curta pode pensar diferente. Eu não tenho. Eu lembro, por exemplo, que o Haddad tomou uma surra do Dória no primeiro turno em 2016 e em 2018, 2 anos depois, levou Bolsonaro para o segundo turno. Então, assim, convém não como é que eu diria, marcar sepultamento de alguns políticos derrotados antes do razoável, né? Preciso pensar muito antes de fazer isso. Acho que essa campanha, a campanha de 2022, muita gente discute que este ou aquele partido foi o vitorioso, etc. Eu não consigo fugir do lugar comum. Eu acho que o vitorioso foi o povo brasileiro mesmo, né? E pela primeira vez foi muito perceptível o amadurecimento do eleitor no Brasil, né? Claramente os eleitores fizeram opção por candidatos que ele considera mais adequados a exercer bem a função de prefeito, de zelador, de síndico, né? De cuidador da cidade. Tudo que os cidadãos precisam é que as cidades sejam bem cuidadas, que sejam mantidas limpas, né, asseadas, que sejam mantidas com os buracos tapados, que a prefeitura promova mudanças na mobilidade urbana que torne menos penosa a rotina da imensa maioria de trabalhadores que sofrem muito para ir para o trabalho, voltar para casa, se deslocar, exercer o direito de ir e vir. Mas é a eleição também do jogo do contente, né, Danilo? Se você observar o PSDB, que é o partido que, enfim, há várias eleições leva melhor em São Paulo, agora na eleição municipal de 2020, obteve 34 milhões de votos. São muitos votos, né? Mas só que são 14 milhões de votos a menos do que na eleição de 2016. Então, assim, é claro que o governador Dória saiu aí, cantando vitória. Mas que vitória é essa, né? De um partido que, de uma eleição para outra, teve 14 milhões de votos a menos. Se você verificar o MDB também canta vitória. O presidente do MDB que nós entrevistamos, né, o deputado Baleia Rossi, ele disse a mesma coisa. Não, o partido foi muito vitorioso, né? No primeiro turno elegeu mais de 750 prefeitos. Só que o MDB, apesar desse desempenho, nunca elegeu tão poucos prefeitos. Quer dizer, pode parecer muito, né? Pode parecer muitos os 750 e tantos prefeitos, mas o fato é que pela primeira vez o MDB elege menos de 1.000 prefeitos em eleição municipal. Há derrotados, há vitoriosos. A gente verifica, por exemplo, que a esquerda teve um desempenho modestíssimo no país todo. Quer dizer, teve ali vitórias pontuais em alguns locais,
A começar pelo PSOL. Vamos começar pelo PSOL, apesar do Boulos em São Paulo, teve um desempenho bastante razoável, e apesar da vitória do prefeito de Belém do Pará, que foi reeleito pelo PSOL, o fato é que esse partido teve um desempenho tão modesto quanto qualquer outro partido de esquerda. Aliás, os partidos de esquerda somados perderam quase 370 prefeituras que tinham conquistado lá atrás, no ano de 2016. Portanto, estão entre os derrotados, sem dúvida nenhuma, os partidos. Mas, assim, não tem como você atribuir vitória ao DEM, porque o DEM teve um crescimento de 10 para 24 milhões de votos entre 2016 e 2020, fez prefeitos em cidades importantes, etc. Mas eu acho que houve mais uma coincidência de boas escolhas, de bons candidatos, e candidatos que os eleitores concluíram serem mais experientes ou terem mais experiência para exercer bem as suas funções. Eu acho que no jogo do contente ali, muitos perderam e alguns ganharam também, sem dúvida nenhuma. A impressão que eu tive também, né, Cláudio, é que os eleitores optaram aí pelo mais experiente ou com alguma bagagem, não é? Deixaram os estagiários de lado, né? Você estava falando dos partidos que cantam vitória. Eu até separei aqui um tweet do PSDB, que publicou na sua conta oficial do Twitter uma foto com o mapa das eleições municipais de 2020. E diz o seguinte: o PSDB foi o partido mais votado do país, com 15 milhões de votos, administração para maior percentual de brasileiros, 16,2% da população, ou seja, 36 milhões de pessoas, maior participação nos grandes centros, 18 cidades do G96, gestão da maior fatia do PIB brasileiro, mais de R$ 1 trilhão, e 4 capitais, São Paulo, Natal, Palmas, Porto Velho, cada um à sua maneira, cantando vitória, né? Porque o PMDB... O PSDB está tentando dourar a pílula, né? Está tentando embromar, porque isso é enrolação. O fato é que o PSDB, apesar de todos esses dados aí, o jogo do contente eles fazem isso, né? Apesar disso, o PSDB teve 14 milhões de votos a menos em relação à eleição de 2016. É um recuo extraordinário, sobretudo para um partido que tem pretensões majoritárias em 2022.